Agora eu converso com o deputado federal Saulo Viana, do partido UB, ou UB do Amazonas, que é a União Brasil, né? Deputado, vou começar falando com você, com o senhor, desculpa. Eu estava falando agora com a deputada Rosana, e o que ela disse? Ela falou a respeito de pouco tempo para se ler o texto da reforma tributária. Não foi a primeira parlamentar que me reclamou. Eu sei que o União Brasil já está um pouco mais dividido, alguns são favoráveis a esse texto e outros contrários. Queria saber a sua posição para a votação que acontece em menos de uma hora. Boa tarde. Boa tarde a toda a audiência da Band News. Então, esse assunto já vem sendo discutido aqui na Câmara há muito tempo, né? Na legislatura passada ainda, nós tivemos uma comissão especial mista, inclusive, Senado e Câmara, tiveram mais de 100 sessões para discutir a PEC 45, que é o que nós vamos votar hoje. Nessa atual legislatura, o presidente Arthur Lira criou um grupo de trabalho que teve mais de 100 dias de discussões sobre o tema, inclusive eu tive a oportunidade, indicado pelo meu partido, de fazer parte, e hoje a gente tem um texto que ele já foi bastante moldado, já tivemos várias discussões e logo mais a gente vai votar, né? Eu particularmente, você me fez essa pergunta, sou a favor da reforma, acho muito importante para o nosso país, né? Tudo que o nosso relator pôde fazer de conversas, e inclusive ele tem sido bem flexível para poder ajustar aos diversos interesses. Eu acho que hoje nós temos um texto bem maduro para poder votar e aprovar essa reforma tão importante para o nosso país. Existe uma divisão dentro do partido, deputado? Ou também a gente teve a liberação de emendas, uma liberação recorde aí para esse governo de mais de 2 bilhões de reais, ou essa liberação acabou ajudando até aqueles que estavam meio indecisos? Eu posso falar, por exemplo, dentro do nosso partido União Brasil. Nós tivemos, nessa semana, 3 reuniões para tratar exclusivamente do tema da reforma tributária, inclusive uma reunião na manhã de hoje. É óbvio que existe alguns parlamentares que têm a sua posição contrária, uns por convicção, outros orientados pelos governadores dos seus estados, mas o Partido União Brasil, a grande maioria dos deputados, nós temos aí pelo menos 40 votos dos 59, está a favor da reforma tributária. Tem outros partidos que fecharam questão 100% para poder votar e aprovar a reforma. E aí a gente está na casa que é a casa da democracia, a casa do diálogo, da discussão. Obviamente tem pessoas que têm, deputados que têm posições contrárias, tem outros que são a favor, tem outros que eram contra, que foram convencidos a votar a favor por conta de ter sido do relator ter aberto algumas exceções, os governadores mesmo que eram contrários, alguns já se manifestaram a favor, como por exemplo o governador de São Paulo, que orientou tanto o seu partido como os deputados do estado de São Paulo que ele tem relação, para que vote favorável. Então esse jogo, essa negociação, esse trabalho aí de convencimento, ele vai até a hora do voto. Deputado, vocês já fizeram as contas? Vocês já sabem se vocês têm realmente placar para vencer, para aprovar esse texto? Olha, isso é óbvio que isso pode mudar até a hora da votação. Às vezes até o deputado vota e aí, enquanto a votação está aberta, ele até muda o voto dele. Mas hoje, nesse momento agora, eu acredito que a gente tem aí já somado aí próximo de 350 votos para poder aprovar. O mínimo necessário são os 308. Eu acho que está bem encaminhado. Eu vejo assim, bem maduro, né? As discussões foram intensas, principalmente nesses últimos dias. Como eu disse, o relator tem sido bem flexível, tanto para dialogar como para poder fazer a própria mudança de texto, né? Ele leu ontem uma grande parte do texto, não leu todo, ele deixou alguns pontos de fora, justamente para que pudesse amadurecer, para que ninguém possa dizer que não teve oportunidade de diálogo, não teve oportunidade de participar, para que a gente possa votar e aprovar. Eu posso te dar, por exemplo, da questão da Zona Franca de Manaus, que diz respeito ao meu estado, que é o estado do Amazonas. A gente teve um texto que foi apresentado no início do mês, no dia 22 de junho, quando o relator liberou o texto inicial,
né, do substitutivo, né? Nós tivemos algumas reuniões, inclusive ontem, a bancada do Amazonas como um todo foi recebida pelo ministro Fernando Haddad, já na noite, inclusive na hora que o relator estava lendo o texto, a gente pôde chegar a um acordo, né, junto com ao governo e o próprio relator, para que a gente pudesse fazer uma mudança que vai contemplar a Zona Franca de Manaus e o estado do Amazonas. Não foi lido esse texto ontem, por conta do horário já, que o relator já estava na leitura do texto, mas hoje ele vai trazer isso, e isso deixou a bancada do Amazonas à vontade, e cada parlamentar trabalhou dentro dos seus partidos pedindo esse apoio, que a gente vai poder manter, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. E assim a gente vai avançando, essa construção está sendo constante até a hora da votação. Um dos temas, inclusive, discutidos pelo próprio ministro da Fazenda, né, falando da Zona Franca de Manaus. Não posso deixar também de perguntar, deputado, eu sei que daqui a pouquinho vai começar essa votação da reforma tributária, mas a gente deu há pouco tempo a manutenção, pelo menos por hoje, fica a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, depois de uma reunião com o presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha. A gente sabe que existe uma pressão muito forte do seu partido para que ela deixe, já que ela pediu desfiliação do União Brasil. Qual que é a sua posição a respeito disso e como é que vocês recebem essa notícia de que, mais uma vez, ela permanece no cargo? É importante 2 pontos para que eu possa te responder essa pergunta. Primeiro, quem tem a prerrogativa de escolher se vai tirar ou quem vai botar ministro é o presidente da República. Essa atribuição é uma atribuição exclusiva do presidente, é uma escolha dele, apesar dele ter discutido com o líder do partido, né, com o próprio deputado que foi indicado pela grande maioria da bancada, que é o deputado Celso Sabino, e também com o líder do partido no Senado, senador Davi Alcolumbre, sobre a mudança no Ministério do Turismo. Um outro ponto é que a votação da reforma, ela não tem absolutamente nada a ver com essa discussão. Por quê? Porque essa reforma ela vem da Câmara, ela nasceu dentro da Câmara, e essa reforma é uma reforma de país, não é uma reforma de governo. Mas eu posso dizer sim, que a grande maioria da bancada, os deputados que indicaram o nome do deputado Celso Sabino, foram surpreendidos, né, com essa declaração vinda do governo de que a atual ministra seria mantido. Isso contrariou bastante a bancada, uma vez que o que é combinado não sai caro, e o que tinha sido combinado com o partido seria a substituição pelo indicado da bancada, que é o deputado Celso Sabino. Tinha essa combinação já, que existiria essa substituição. Vocês foram pegos de surpresa. Exatamente, o combinado era esse, a conversa que tinha acontecido com o ministro, inclusive com o próprio presidente, era de poder ter essa substituição, era um pedido da bancada. Como eu disse, o deputado Celso Sabino teve a maioria dos deputados apoiaram a indicação dele, até deputados que inclusive não votam com o governo, que são contrários ao governo, também têm simpatia ao nome do Celso, por ser um deputado que tem uma ótima relação com todos os deputados do partido, e esse combinado, mais uma vez, infelizmente, não foi cumprido com o governo. Mas eu ressalto, isso não tem ligação nenhuma com a votação da reforma tributária, uma vez que essa reforma não é uma reforma do governo do PT, do governo do presidente Lula. Essa reforma é uma reforma do país, e ela nasceu e ela será aprovada aqui dentro da Câmara. Deputado, muito obrigada por conversar com a gente. Assim como eu falei com a deputada antes, eu sei que é um dia que vocês aí estão debruçados sobre textos e negociações, articulações. Daqui a pouquinho vai começar.